Será que fadas têm cauda? Será que elas ao menos existem? Bom, é um eterno mistério, portanto, uma eterna aventura. Nesse ano de 2026, o mangá de Fairy Tail completa 20 anos de existência. Então hoje, no Autista Geek, vamos falar um pouco sobre a minha obra favorita. Fairy Tail é uma série de mangá criada por Hiro Mashima e publicada pela Weekly Shonen Magazine. Começou a ser publicado em agosto de 2006 pela editora Kodansha. Ultrapassado mais de 540 capítulos lançados, ganhando também uma adaptação em anime, transmitida pela TV Tóquio a partir de 2009. A história segue as temáticas de Shounen, o clássico Battle Shounen, que era muito famoso na época, ação, aventura, comédia, fantasia, magia e ecchi, que também era muito popular na época. Falando da ambientação, Fairy Tail se passa no reino de Fiore, localizado no continente de Ishigar, uma terra onde magia é usada em larga escala e existem magos de todos os tipos por toda parte. Para organizar e facilitar a vida dos magos, surgem as guildas, organizações de magos controladas pelo conselho, que por sua vez é controlado pelo governo real. Uma guilda funciona como uma agência de serviços. Um cliente encomenda um serviço, um mago escolhe a tarefa e, se completar com sucesso, recebe uma recompensa, que varia de acordo com o grau de dificuldade da missão e o quão perigosa ela é. E a Fairy Tail é uma dessas guildas de magos, sendo ela a casa dos principais personagens da obra. Agora falando um pouco mais sobre a obra em si, eu acho que tudo começa com uma pergunta simples. Pensa comigo, uma história sobre magos, sobre bastante amizade e todo o clima de sentimento de família, aventuras, uma história que é até um padrão, tem um padrão aí, mas mesmo assim conseguiu atravessar gerações e se tornar um dos animes e mangás mais marcantes do comecinho dos anos 2000. Em 2006, o mangaka Hiro Mashima apresentava ao mundo Fairy Tail, uma obra que à primeira vista parecia ser mais um shounen de ação qualquer, como qualquer outro, mas que rapidamente se transformaria em algo muito maior. A história acompanha Natsu Dragonil, um mago impulsivo com poder de fogo, em sua busca pelo seu pai adotivo, o dragão Ignil, que desapareceu de repente. Ao lado da protagonista, a verdadeira protagonista, que muitos não sabem, que é a Lucy, e de uma guilda completamente fora do comum, onde só tem gente esquisita. Juntos, eles enfrentam inimigos poderosos, missões impossíveis e constroem algo que vai muito além de poder e anime de lutinha, Laços que definem o verdadeiro significado de uma família. Tanto que Fairy Tail ficou muito popular, por popularizar o poder da amizade, embora muitos mangás já mostravam isso há muito antes, como Naruto e Dragon Ball. Mas assim, Fairy Tail não se limitava apenas a cenas de batalha muito legais, batalhas épicas, ou poderes impressionantes, uma variedade de magias incrível. O que ajudou também a se destacar foi o coração da obra. Essa época do início dos anos 2000, a indústria já era dominada por gigantes, como Naruto, One Piece, Bleach. Na época era comum ter esses shounens de ação e às vezes com alguns toques de emocional, algum passado mais triste. Então era muito comum ter, às vezes, apresentar tópicos sentimentais em meio aos shounens de ação, especialmente Naruto e Bleach. Bebiam muito dessa fonte. Pois então aí que Fairy Tail encontrou seu espaço, apostando na força das conexões. Cada arco, cada luta, cada vitória sempre girava em torno de um mesmo conceito: ninguém luta sozinho. Esse tema simples, mas poderoso, criou uma conexão absurda com os fãs, tornando a guilda Fairy Tail não apenas um grupo de personagens, mas um lugar onde o público se sentia pertencente. E isso é bem acolhedor, porque todo fã da obra se sente como se também fosse parte da guilda, como se também fosse um membro. E o impacto da obra foi gigantesco, Ao longo dos anos, Fairy Tail ultrapassou a marca de mais de 72 milhões de cópias vendidas mundialmente, consolidando-se como um dos mangás mais populares da sua geração. O anime, que estreou em 2009, expandiu ainda mais esse sucesso, levando a obra para milhões de espectadores ao redor do mundo e criando uma fanbase extremamente fiel até hoje. Atualmente, o anime se encontra concluído com um total de 328 episódios. E ainda falando sobre o anime, eu tenho que comentar sobre a trilha sonora, porque ela é simplesmente impecável, É incrível, a trilha sonora de Fairy Tail é fora de série. Passa por vários sons assim, uma pegada mais Idade Média, pra passar aquela vibe de mundo mágico, guildas, tavernas. Mas também tem sons épicos, que te arrepiam na hora de uma luta épica. E sons mais emocionais, pra tocar na alma naquele momento sad, aquele momento mais emotivo. E sabe, na minha opinião, as trilhas sonoras de Bleach e de Fairy Tail são os melhores OSTs que tem nos animes, de todos os animes, são os melhores. Mais do que números, Fairy Tail se tornou uma porta de entrada para muitos fãs no universo dos animes.
especialmente no Brasil, onde conquistou uma legião apaixonada que cresceu acompanhando cada missão, cada derrota e cada reencontro emocionante. Eu mesmo já vi muitos brasileiros nas redes sociais, né, comentando que Fairy Tail foi o primeiro anime que eles assistiram. E mesmo que muitos deles nem tenham chegado a terminar a obra, ainda assim eles carregam boas lembranças e uma nostalgia agradável. Além disso, a influência da obra pode ser vista até hoje, né? Elementos com foco intenso em amizade, magia, guildas, trabalho em equipe, tudo isso inspirou diversas outras histórias dentro do gênero shounen, né? Um bom exemplo disso eu acho que é o próprio Black Clover, né? Que é outro mangá super famoso aí que a galera gosta muito. É uma obra que eu gosto muito também. E nele a gente pode ver elementos assim inspirados em Fairy Tail, né? Aquela coisa de ter um grupo de uma galera meio esquisita, mas que todo mundo se considera família ali. Cada um tem sua trajetória, sua história, mas todo mundo ali é parte da mesma família. E toda aquela questão ali de ser um grupo de magos, né? Fazendo trabalhos, isso é muito Fairy Tail. Então esses elementos são com certeza inspirados em Fairy Tail. O próprio estilo de narrativa do Hiro Mashima, com ritmo mais acelerado, personagens carismáticos e os momentos emocionais são intencionalmente muito bem marcados. Se torna uma marca registrada que ele carregou para suas obras posteriores, como Eden Zero, né, que é outro mangá super famoso que ele tem. Fairy Tail não foi apenas uma obra de sucesso, foi um fenômeno cultural que ajudou a moldar uma geração inteira de fãs naquele comecinho dos anos 2000. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo após tantos anos, e mesmo após muitos dizerem que essa fandom de Fairy Tail quase não existe mais, Fairy Tail ainda permanece vivo. Porque no fim das contas não era apenas um mangá de poderzinho sobre magia. Era sobre encontrar pessoas que lutam ao seu lado e que acreditam em você até o final, e nunca vão te deixar cair. 20 anos depois, Fairy Tail não é apenas lembrado, ele é celebrado pelos fãs, como uma história que pode ter chegado ao fim, mas que nunca deixou de existir no coração de quem fez parte dessa guilda. Bom, não que tenha literalmente acabado a história ainda, né? A história continua no segundo mangá, que é a Missão dos 100 Anos, mas isso é assunto para outro vídeo. E bom galera, Fairy Tail, né? É uma das minhas obras favoritas, então é claro que eu teria que fazer um vídeo especial sobre os 20 anos do mangá. Essa é uma obra que significa muito pra mim pessoalmente, porque tem tudo que eu gosto: magia, dragões, um mundo gigantesco de magia pra ser explorado. E foi um dos poucos animes que eu assisti por completo mais de uma vez. Eu não tenho muito esse hábito de ficar reassistindo anime. Se eu assisti uma vez e gostei, ponto, mas Fairy Tail eu assisti mais de uma vez. Ser fã de Fairy Tail é se sentir parte da guilda também, e eu acho isso muito legal. Você sente como se fosse um membro ali da guilda. Você realmente se sente como se fosse um deles. Eu me lembro que quando eu comecei a ver One Piece, anos depois, eu olhava pro bando de Chapéus de Palha e me lembrava do pessoal da guilda. Sabe, pessoas muito diferentes, cada um com sua história, seus problemas, que juntos acabavam virando uma família de verdade. Meio caótica, mas uma família de verdade e super unida. Bom pessoal, mas acho que o vídeo foi mais ou menos esse. Já comenta aí, você já assistiu ou leu Fairy Tail? Se a resposta é não, se eu fosse você, daria uma chance. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso realmente me ajuda demais a fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Caso você esteja vendo no celular, hype o vídeo, que também ajuda muito. E é isso, muito obrigado e até a próxima no Autista Geek. Tchau, tchau.